Olá, eu sou Américo Antônio Pinotti e você está no nosso quadro hoje, Em Verdade Vos Digo, paz e graça e misericórdia do nosso Senhor Salvador a todas as nossas vidas. No primeiro vídeo, na primeira parte sobre a vida de José, nós falamos sobre enxergando além do porquê. Vimos que na vida de José, o porquê foi a causa humana que levou àqueles acontecimentos na sua vida. A inveja fez com que os seus irmãos o vendessem. Mas a restauração da sua vida, da sua família e todos os propósitos que Deus tinha para salvar as almas no capítulo 45 veio por meio do para quê. Por isso nós estamos continuando a nossa lição. Hoje, na segunda parte, nós temos lições preciosas para propósitos especiais. E começamos dizendo que lições preciosas, aprendizados que Deus dá para nós, não são para pessoas especiais. Você se considera muito importante? Em João no capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos saber que nós não somos as pessoas mais importantes do universo. A gente tem que ter a consciência que as coisas não acontecem porque nós fazemos, mas pela graça de Deus. Olha só, José é um personagem maravilhoso, só que sem Deus, ele seria apenas um escravo. José não tem a capacidade de descobrir os sonhos e de interpretá-los por si só. Não, ele tem sonhos, mas também descobre que outras pessoas como o Faraó têm sonhos. E que todos os dons que ele tinha, na verdade, era para um propósito maior, como nós. A terra ia morrer de fome naquele tempo, se José escolhesse não servir a Deus. As pessoas, os animais. Veja, eu, você, José, somos instrumentos na mão de Deus. Moisés, por exemplo, o que Moisés conseguiu fazer quando ele ainda era um príncipe do Egito? A não ser matar um homem e fugir? Moisés só foi Moisés após Deus dar um chamado e um propósito para ele. Por isso, lições preciosas não são para pessoas especiais, mas para um propósito que Deus tenha. Nós somos apenas instrumentos na sua mão. Por isso, em verdade vos digo que lições preciosas ou especiais têm sempre um propósito maior que vem de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. É claro que Ele permite certas situações em nossas vidas para o nosso aprendizado. Quando passamos por um momento de provação, certas situações, devemos enxergar o para quê como propósito. José vai fazendo uma escadinha na sua vida. Ele não começa como governador do Egito. Ele começa como servo na casa de Potifar até chegar o servo máximo ali. Mas se Deus não desse um chacoalhão nele, se Deus não desse um chacoalhão em nós, como seria a nossa vida espiritual? Será que José tiraria os seus pezinhos do sofá da casa do seu pai? Ele teria condições de governar o mundo? Teria sabedoria que vem do alto para executar todos os propósitos de Deus? Com certeza não. Olha só, em Gênesis no versículo 32 e 37 a 39, diz assim do capítulo 41. Estou com a minha Bíblia aqui na mão. Diz o versículo 32. A repetição do sonho, falando do sonho de Faraó, quer dizer que Deus resolveu fazer isto e tem pressa em executá-lo, que viria a fome sobre a terra os 7 anos. Versículo 37. O conselho de José agradou ao rei Faraó e aos seus servos, e o rei lhes disse: não podemos achar ninguém melhor para dirigir o nosso país do que José, um homem em que o Espírito de Deus está. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria para executá-lo do que você. Lições preciosas para propósitos especiais. E olha só o que diz o versículo 32,
Deus ele tem pressa. E você que conhece a palavra de Deus sabe que muitas coisas ainda acontecerão nesse mundo. E Deus tem pressa em executá-la. As promessas e os propósitos de Deus nunca falham. E a vontade de Deus sempre permanece. Por isso, se Deus está te dando uma oportunidade, se Deus te deu um dom, um talento, se Deus te deu um trabalho, não espere para amanhã para poder executá-lo. Lições especiais sempre têm um propósito especial e você pode ser um instrumento na mão de Deus como José foi. Uma excelente semana abençoada a todos e que Deus abençoe ricamente vocês. Até o nosso próximo vídeo em que falaremos mais um pouco sobre a palavra de Deus.